quanto mais eu leio as Escrituras, mais eu me convenço de que Deus passa por cima de muitas coisas, mas tem algo que fere por demais o coração de Deus e gera ruptura na aliança. E é esse o erro que Salomão comete. Por outro lado, mesmo quando Deus declara a Salomão que ele chegou ao erro capital, aonde não dá para tolerar, é a última gota, transbordou. Por outro lado, o nome de Davi emerge novamente. E eu fico assim pensando, o que existe por detrás desse apego de Deus a Davi? Essa é uma questão que me incomoda há anos. Porque que história é essa de Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Quem já leu a Bíblia, quem conhece um pouquinho a história de Davi, sabe por que da minha inquietação. Eu quero uma explicação. Por que desse apego de Deus a Davi? Para tanto, eu queria convidar vocês a gente fazer o seguinte trajeto. Primeiro, nós precisamos voltar para o último ponto da mensagem do último final de semana, quando Deus vem a Salomão e faz um alerta a ele. Depois nós vamos ver o declínio gradual de Salomão, porque a queda de Salomão não acontece da noite para o dia. A queda de Salomão não acontece porque numa manhã ele acorda e diz, hoje eu vou cair. Não, ele cai aos poucos, ele cai de forma silenciosa, ele cai de forma gradativa, como todo e qualquer homem e mulher acabam caindo, gradativamente, silenciosamente. Aí vem a palavra final de Deus, e a partir da palavra final de Deus, nós temos que entender então, por que Deus deu essa palavra final? Qual foi o erro capital que Salomão cometeu? E por outro lado, por que o nome de Davi emerge novamente nessa história, com Deus demonstrando um amor incondicional a Davi? O que esse tal de Davi tem que Salomão não tem? Vamos lá então. Primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre o alerta de Deus. Como a gente viu na mensagem da semana passada, em 1 Reis capítulo 3, logo no início da caminhada de Salomão, Salomão é um garotão, 18, 19, 20 anos de idade, começando a vida, tendo diante dele um desafio tremendo, que era assumir o trono do rei Davi, um monte de gente olhando para ele e apostando que ele não vai dar conta, frio na barriga, e Deus vem ao encontro de Salomão e diz, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Ora, para um garotão de 18, 19, 20 anos de idade, com frio na barriga, diante de um desafio enorme, se sentindo incompetente e tendo um monte de tubarão, olhando para ele, querendo comê-lo vivo e apostando que ele não vai dar certo, qual é a alternativa que Salomão tem? É um grande negócio para ele topar a aliança com Deus. Agora, a segunda vez que Deus vem ao encontro de Salomão acontece lá em 1 Reis capítulo 9, e o contexto é bem diferente. Salomão está aí na faixa dos seus 40 anos, é um rei altamente bem sucedido, o nome dele está estampado nos jornais internacionais, mundo afora, como um grande interlocutor internacional, alguém que sabe fazer política internacional, sábio, alguém que levou o seu país durante anos consecutivos a uma balança comercial favorável, enriqueceu, tem muito dinheiro, tem muito ouro, tem muitos navios, tem muitos cavalos. Aí Deus vem ao encontro de Davi e diz, de Salomão, e diz, Salomão, se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono. Eu duvido que essas palavras, nesse outro contexto, tenham o mesmo poder que tiveram as palavras quando Salomão estava começando. Existe aqui sempre um grande perigo, o perigo do tempo de realização e de prosperidade. Os registros seguintes, a 1 Reis, capítulo 9, vão nos mostrar que
tempos de realização e prosperidade são, via de regra, muito mais perigosos do que tempos de privação e adversidade. A maioria de nós tem medo dos tempos de privação e de adversidade. Do tempo de desemprego, do tempo da conta bancária negativa, do tempo das muitas dívidas, do tempo da falência, do tempo do insucesso profissional. A maioria de nós tem medo desse tempo. No entanto, historicamente, preste atenção nisso, tempos de realização e prosperidade são imensamente mais perigosos do que os tempos de privação e adversidade. Por quê? Porque tempos de realização e prosperidade, ou em tempos de realização e prosperidade, existe o perigo de deslocarmos a confiança de Deus para aquilo que um dia recebemos dele.